a gente vai ler junto à coletânea, então se alguns de vocês aí quiserem ler também, participar da leitura da coletânea, ligar o microfone aí, falar com a gente, ler junto com a gente. E aí, o primeiro passo que a gente tem que a gente vai fazer é construir aquele esqueleto, né? Eu estava aqui na aula do Edu ontem e ele falou sobre isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a redação não é sair escrevendo a redação com as ideias que vão surgindo na sua cabeça, porque muito provavelmente, é óbvio que com certeza tem algum gênio aí que consegue fazer, mas muito provavelmente as ideias vão acabar se perdendo e o seu texto vai acabar ficando confuso, às vezes ele pode até fugir do tema, porque não precisa de muito para fugir do tema também. Então, é isso, beleza? A gente vai construir esse esqueleto, então a gente vai separar introdução, a gente vai pontuar o que a gente vai colocar na nossa introdução, depois a gente vai para o nosso desenvolvimento 1 e a gente vai pontuar o que a gente vai falar nesse desenvolvimento, a mesma coisa para o desenvolvimento 2, e depois a gente vai construir em tópicos primeiro a nossa proposta de intervenção para a gente colocar no final num texto corrido. Fê, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, só para avisar que eu mandei nos grupos aí das turmas também o print com toda a proposta, para ficar mais fácil de vocês abrirem e lerem, mas é isso aí que a Gabi falou, velho. Vamos embora, vamos fazer isso junto, vai ser legal. É isso. Então, gente, eu tô aqui com a proposta no meu celular também. Eu vou ler a proposta primeiro ali, né, que tem o textinho sobre a proposta, e aí eu gostaria que vocês pudessem alguém se disponibilizar aí para ler o texto 1, acho que ia ser bem legal. Então, vamos lá. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos constituídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, né, sempre dissertativo argumentativo no Enem, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema Caminhos para combater os maus tratos aos animais no Brasil, apresentando propostas de ação social que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa de seu ponto de vista. Muitas vezes, a gente está lá na prova e a gente não lê esse textinho porque ele é sempre igual, né? E realmente, na hora da prova, você não precisa ler esse textinho porque você já leu ele 500 mil vezes quando você estava estudando. Mas existem informações bem importantes aqui, gente. Óbvio, então, texto argumentativo dissertativo, né? Ele fala aqui, ó, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos, né? Então, esses argumentos e fatos é importante, que é uma coisa que a gente precisa conseguir colocar na nossa redação para ela ficar uma redação com uma boa argumentação, né? Para você conseguir... Porque o objetivo da dissertação argumentativa é que você argumente a favor do seu ponto de vista, né? E então o seu objetivo principal é convencer o leitor daquilo que você está falando. E para isso você precisa de uma boa argumentação, uma argumentação pautada em fatos, né? Vamos partir para a leitura da coletânea. E aí, antes da gente começar a ler, eu queria só comentar com vocês que quando vocês estão fazendo uma redação para o Enem, é extremamente importante que a sua redação converse com a coletânea. A coletânea, ela serve para direcionar o seu texto, né? Então, para que lado aquele texto vai? Ele fala aqui sobre caminhos para combater os maus tratos contra os animais, aos animais no Brasil, né? Aí muita gente pode partir para o lado, por exemplo, de centralizar essa ideia de animais apenas em cachorro e gato, que é animal doméstico, que geralmente tem quando tem um animal em casa, geralmente é um cachorro, um gato, um passarinho, mas ele também pode estar falando sobre animais que são traficados, eles podem estar falando sobre animais que são atrações turísticas, e isso é crime no Brasil, mas isso ainda acontece, então a gente tem que conseguir interpretar bem qual que é o tema, porque a gente não pode, de forma alguma, fugir do tema. Você quer falar alguma coisa, Fê? Não, tá certinho ali. É isso, então. Quem quer ler o texto 1 pra gente? Quem vai ler? Alguém se disponibiliza para ler pra gente? A gente vai precisar da participação de vocês hoje, viu, galera? Senão a oficina não vai sair do lugar mesmo, assim. O objetivo é que a gente construa o texto junto, então... Eu posso ler o primeiro. Pode ler? Então vai lá. Vai lá, Léo.
Vai. Maus tratos com... Texto 1. Maus tratos contra os animais não são só atitudes desumanas e completamente antiéticas e más, como também são crime. O assunto, que está sempre em movimento entre os ativistas das causas dos animais, voltou a se tornar pauta depois do assassinato do cachorro Manchinha no final de 2018. O animal teria sido envenenado e depois espancado por um segurança da loja Carrefour de Osasco, em São Paulo. O caso repercutiu pelo Brasil inteiro, gerando uma crise de imagem para a marca do supermercado no país, como também trazendo a discussão dos maus tratos aos animais para mais perto da vida das pessoas. É isso. Então, o primeiro texto aí, obrigada por ter lido. A gente tem um caso, né, de maus tratos contra animais. Nesse caso é contra um cachorro, aconteceu no Carrefour em 2018. Então, ele dá informações sobre esse caso. Então, se a gente quiser colocar esse caso na nossa dissertação, a gente pode colocar. A gente só tem que tomar cuidado para não escrever algo muito parecido com o que está na coletânea, porque é proibido copiar texto da coletânea. Então, se você copia, esse texto vai ser desconsiderado. Então, é só tomar cuidado para fazer uma coisa diferente do que está aqui. Mas é uma informação que a gente pode guardar, se a gente quiser, a gente pode usar também. Vamos para o texto 2? Eu posso ler o texto 2, então. Vamos lá. O texto 2, ele explica para a gente o que são maus tratos. Então, a gente tem exemplos de maus tratos. Abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar. Manter preso permanentemente em correntes. Manter em locais pequenos e anti-higiênicos. Não abrigar ao sol, não abrigar do sol, da chuva e do frio. Deixar sem ventilação ou luz solar. Não dar água e comida diariamente. Negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido. Obrigar a trabalho excessivo ou superior à força. Capturar animais silvestres, utilizar animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse, ou promover violência como rinhas de galo, farra do boi, etc. Então, aqui nesse texto 2, ele dá uma direcionada para mostrar para o candidato, né, para o aluno que está fazendo a prova, que não se trata só de cachorro, de gato e de animal que vive em casa que eles estão falando. Né? Eles falam sobre rinhas de galo, farra do boi, eles falam sobre esses shows, né? Então pode ser circo, esse tipo de coisa. Eles falam sobre os animais silvestres também. Então é para o aluno já ficar ligado que se ele falar só sobre cachorro e gato, vai ter problema aí, porque não é só sobre isso que o texto está falando, tá bom? Texto 3. A gente tem uma lei federal aí. Quem que vai ler pra gente? Eu posso ler. Então lê, vai, Bia. Artigo 32. Aliás, peraí. Lei Federal 9.605 de 98, dos crimes ambientais. Artigo 32. Praticar o ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Primeiro, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Segundo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Então tá, e aqui a gente tem outro dado que pode servir para pautar a nossa argumentação, né? A gente tem uma lei, então a gente tem o ano da lei, a gente tem qual que é a pena, qual que é o crime, então a gente pode usar isso também para pautar a nossa argumentação. E por último, a gente tem uma charge, né? Então, estava falando com vocês agora sobre a interpretação de textos não verbais. Aqui a gente tem texto verbal e não verbal, né? Numa coisa só. E aí a gente tem que interpretar não só o que está escrito, mas também o que está explícito para a gente através do desenho, né? Então a gente tem pessoas passando, né? O fato deles não mostrarem o rosto das pessoas quer dizer que essas pessoas estão indiferentes ali, né? E a gente tem a imagem de um cachorro e está escrito: pode me maltratar, mas filma e posta na internet para ver se alguém me adota. Então, esse texto aqui é uma charge, né, que critica os animais que ficam abandonados, criticam as pessoas que passam e ignoram essa situação. Também é uma coisa que pode dar uma ideia, uma direção para a gente de por onde começar. Beleza?
Agora que a gente leu a coletânea, gente, a gente precisa começar a pensar o que a gente vai escrever, né? Sobre o que a gente quer falar. Qual que é o caminho que a gente vai seguir? Dificilmente a gente vai conseguir conversar com os 4 textos da coletânea, né? A gente precisa escolher textos para que a gente discuta com eles. Fala aí, Fê. Boa, Gabi. Eu queria só falar um negócio sobre o texto 3, assim, que o meu professor de redação falava na época que eu estava pro vestibular. Tipo, se colocou que tem lei, tem a lei aí dos crimes de maus tratos aos animais. Uma coisa automática que vocês podem pensar já para a redação de vocês, principalmente na proposta de intervenção, se tem lei, então a gente precisa aplicar essa lei, né? Então uma ação poderia ser melhorar a fiscalização, entendeu? Então é interessante vocês terem essas sacadas. Pode seguir, Gabi. Só queria fazer isso. Posso seguir? Já que o Fê puxou aí o link sobre essa lei, gente, eu acho que vale ressaltar uma coisa. Eu não sei de quando que é essa proposta, Fê, de que ano que ela é, mas ela... acho que saiu a apresentação. É que você vai por outro, né? Beleza. Enfim, gente, vocês estão com... Ele mandou no grupo aí, então fiquem ligados aí na proposta que ela vai ajudar a gente durante todo o processo, tá? Mas essa lei, no ano de 2019, ela sofreu uma atualização. Então, fazendo a redação agora, no momento presente, a gente pode citar essa atualização também, tá? Então, houve uma mudança aí na pena, a pena aumentou de 3 meses de 3 meses a 1 ano, né? Passou de 2 anos a 5 anos, multa e também a proibição daquela pessoa que foi pega maltratando os animais, ela é proibida de ter a guarda de qualquer outro animal. Exatamente, Júlia, a lei sanção, é essa mesmo. É uma lei de 2019 que se a nossa argumentação for para esse lado, se a gente for falar sobre isso, é bacana a gente comentar que essa lei já foi atualizada, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, gente, eu queria falar para vocês, vamos pensar agora já pensando na nossa introdução. Uma coisa, assim, que os alunos mais falam que tem dificuldade é, tipo assim, eu não consigo começar o texto. A primeira palavra, a primeira frase é a mais difícil. Existem técnicas, existem tipos, né, de introdução que você pode fazer. Então, você pode começar o seu texto, por exemplo, com uma citação, que é um tipo que eu diria que é um pouco mais arriscado, porque você tem que, quando você vai fazer alguma citação, gente, você tem que saber exatamente o que você está falando. Então, você tem que saber exatamente o que a pessoa que você está citando falou, tem que saber exatamente o nome daquela pessoa, enfim. Então, é um pouco arriscado, mas se você tiver certeza daquilo que você está falando, vai agregar muito. Então, você pode começar com uma citação, você pode começar com uma definição, que nesse caso seria bacana até, porque ele dá a definição de maus tratos para a gente na coletânea, então já ia mostrar uma certa conversa com a coletânea. Você pode começar com uma exemplificação, dando exemplos de casos de maus tratos, nesse caso, né, trazendo para esse contexto. Você pode começar com uma alusão histórica. Nesse caso, eu acho que não cabe uma alusão histórica, mas pensando, por exemplo, numa prova de redação que fale, numa prova não, né, numa redação que fale sobre racismo, por exemplo. Você pode fazer uma alusão histórica aos períodos da escravidão. Então, você pode começar a sua introdução dessa forma. Você pode começar com uma frase nominal. O que é uma frase nominal? É uma frase que não tem verbo. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, você pode, sei lá, a gente está falando sobre maltratos aos animais, então você pode começar, tipo, desrespeito, ponto, essa palavra, nananana. Então, é uma forma também de começar. E, por último, você pode começar também com uma comparação, então, comparando a situação que você está trazendo com uma outra situação, lembrando que essa segunda aí tem que ter a ver com o que você vai argumentar no texto, com o que você vai desenvolver, tá bom? Então, esses são os tipos são as técnicas para o aluno ter mais facilidade para começar. Deixa eu ver o que a Nayara está falando aqui. Nesse caso, a alusão histórica pode... Peraí, deixa eu clicar aqui que sumiu a notificação. Vamos ver. Nesse caso, a alusão histórica pode ser os gatos adorados no Antigo Egito.
Boa, essa daí é uma boa, né? Mas é só tomar cuidado, porque não é só sobre gatos que a gente está falando. Então, se você vai usar esse tipo de alusão histórica, você precisa deixar bem claro que vocês têm noção de que isso é só uma parcela do problema, tá bom? Vamos ver o que a Júlia falou. A alusão poderia ser sobre como os deuses do Antigo Egito ilustravam e usavam os animais? Eles eram tratados como deuses. Então, sim, gente, vocês podem fazer esse tipo de alusão. Se vocês quiserem, a gente pode usar a alusão histórica aqui na nossa redação que a gente vai fazer junto, tá? É só tomar cuidado, porque, como eu falei, no caso, a redação não é só sobre esses animais, tá? Então, é sobre todos os animais que podem sofrer maus tratos. Mas vocês querem começar com a alusão histórica? A gente pode começar assim, gente. A alusão histórica é um que dá bastante credibilidade, assim, né? Você mostra que você tem um conhecimento histórico, um conhecimento de mundo. E aí, agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa decidir como a gente vai começar e a gente precisa escolher quais vão ser os nossos 2 argumentos principais. Por que a gente tem que escolher isso agora na introdução? Porque para você colocar eles no seu desenvolvimento, você tem que ter citado eles na introdução também, tá bom? E é bem legal que a gente consiga também expressar a nossa opinião. Vamos ver o que a Samara falou. A alusão poderia ser sobre o filme Rio. Vocês lembram que ele fala sobre o maltrato de vários animais e tráfico? Eu não sei, eu não assisti esse filme, gente, infelizmente. Mano, muito boa, sim, tipo, tudo a ver. Pode sim, Ou Madagascar também, pode, gente. Pode sim. Então, acho que a galera tá querendo uma alusão histórica, Fê. Pelo visto, é alusão histórica. Não, assim, esse do Rio? Esse do Rio, é porque o Rio realmente mostra as ararinhas lá sendo presas e sendo traficadas. Uhum. Então, eu acho que isso é muito bom. Olha que tem mais ideias aqui, Gabi. Eu pulei algum, né? Deixa eu ver. Não, é por aí, ó. Aqui, ó. A Mayara. Pets 2 tem um tigre de... Cadê? Um tigre de bengala branco, fruto de tráfico. Eu poderia usar? Poderia. Poderia falar também no desenvolvimento sobre a reportagem do tráfico dos animais que o estudante foi picado pela cobra? Sim, essa seria uma ótima ideia. É só a gente conseguir trazer dados de fato, né? Então é bom a gente trazer o que a gente tem na nossa cabeça só, porque na hora da prova não vai ter o Google, né? Então é bom a gente só conseguir trazer dados, fatos mesmo. O filme Rio é ótimo. Ai, gente, eu preciso assistir esse filme. Todo mundo me fala isso. Todo mundo me fala. Gabi, o Pedro que falou também de animais utilizados em espetáculos circenses. Acho que é uma boa também, porque é uma coisa que é de fácil entendimento das pessoas. Eu acho que é por aí, pessoal. É quem a Gabi falou. Gente, inclusive, Fê, sobre esse negócio do circo, conversa com a coletânea. Aqui, um dos últimos itens do texto 2 é utilizar animal em shows que possam causar pânico e estresse. Então, isso é uma das coisas que foi citada na coletânea, beleza? Então, tá bem legal, gente. Vamos continuar assim. Então, vamos lá. A primeira frase, a gente vai fazer uma alusão ao filme Rio. Aí, a gente tem que pensar agora em 2 argumentos principais que vão compor os nossos parágrafos de desenvolvimento, tá? É interessante que esses argumentos conversem com a coletânea. A gente já vai conversar aí com o texto 2, né? Que se a gente for falar sobre circo, então a gente tem que escolher qual que é o caminho que a gente vai seguir agora, gente. A gente vai falar, então, sobre tráfico de animais, a gente vai falar sobre o quê? Vamos ver. A gente também não pode, a gente tem que tomar cuidado, só... Rapidinho, Alex, você quer falar? Você ligou o microfone aí? Desculpa, é que eu ia falar que, assim, também, como o pessoal tá falando, tipo, dos filmes, tem uma relação também bem grande entre os filmes e a aquisição de animais, tá ligado? Por exemplo, quando saiu o Nemo, muita gente comprou o peixe-palhaço para ter no aquário em casa, assim. Então essa indústria também, tipo, ela pode, ao mesmo tempo que ela mostra o problema, ela pode incitar as pessoas a ir atrás, né? Incentivar. Sim. Fê, fala aí, você tá com a mãozinha. Boa. Ale, legal. Eu acho que poderia ir para essa linha, só tem que tomar cuidado para não tangenciar também, né? Que se você começa a falar muito sobre a comercialização, você não está mais falando tanto dos maus tratos.
a Maria falou que dá para usar como argumentos animais que são usados para fazer testes de produtos de beleza. Então, tá, mas mais uma vez eu acho que tem que tomar o cuidado. Tem que sempre estar mostrando que você está focado no problema dos maus tratos, dos animais que estão passando por os maus tratos. Isso infere. Você poderia até citar lá na coletânea que, tipo, os maus tratos estão ferindo tal ponto que está na coletânea de... Por exemplo, na coletânea está escrito lá, né? Maltratar de tal jeito e tudo mais. Usar os animais como teste certamente está ferindo algum desejo. Você poderia citar a coletânea. Eu gosto disso, Maria. É legal citar, gente, para evitar esse risco aí de tangenciar o tema, porque se você tangenciar o tema, ferrou, né? É zero e acabou. Então, para evitar isso, é legal a gente colocar esses casos que vocês estão falando como exemplificação. Então, a gente deixar bem claro que isso é um exemplo, é uma das formas de maltrato contra animais, mas não é a única. Então, a gente tem que deixar isso assim escancarado para a pessoa que for corrigir saber que você tem noção de que o tema da redação é mais amplo do que só, no caso aqui, usar animais para testes ou circo, enfim. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Como o maltrato está relacionado à extinção de muitas espécies? Podemos citar isso? Também podemos, é aquela mesma ideia, gente. Pode citar, mas tem que tomar cuidado. E boa, o foco é no Brasil. A gente não está falando sobre o mundo, a gente está falando sobre o Brasil. Não é nem sempre sobre o Brasil, tá, gente? Então, vamos lá. O nosso primeiro argumento, qual vai ser? Acho que a galera tá indo bastante para esse lado aí de comércio, né? Tráfico de animais. Boa. Tráfico de animais é uma das principais razões de maus tratos. Aí, a gente já tem que ir pensando em... Esse é o nosso tema da argumentação. Na hora que a gente estiver pensando no nosso desenvolvimento 1, a gente precisa de coisas para apoiar isso que a gente vai falar. Então, qual que é a nossa opinião? A gente é, assim, contra o tráfico de animais, né, gente? Então, tipo assim, qual é a nossa opinião sobre isso? A gente tem que conseguir explicitar a nossa opinião e pautar a nossa opinião em alguma coisa, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma observação. A gente não pode colocar que o tráfico de animais é uma das principais razões dos maus tratos se a gente não tem um dado específico sobre isso, porque eles vão puxar uma setinha lá e falar de onde você tirou isso. Então, a gente pode falar isso de uma outra forma, talvez, não é? E aí a galera tá falando aqui sobre descumprimento das leis. Vocês estão falando agora sobre o próximo argumento, gente? Vocês querem fazer o próximo, então, sobre... Fala aí, Fê, você ligou aí. Não, é que eu acho que eles estavam falando mais de ideias para combater o tráfico. Entendeu? Ah, tá, entendi. Por que ocorre. Mas bora aí pro segundo argumento, galera. Depois a gente aprofunda mais na hora que a gente vai fazer o desenvolvimento. Vamos voltar para a coletânea para a gente ter uma ideia do que falar? Então, aqui na coletânea, ele fala da lei, né, que eu comentei com vocês que ela já mudou e tal, e o texto 1, ele fala sobre um caso de maus tratos que aconteceu no Carrefour em 2018. A gente pode ir para esses dois caminhos agora. Eu acho que o ideal é a gente ir para um desses dois caminhos. Então, ou a gente não precisa necessariamente comentar esse caso, mas falar alguma coisa que tenha a ver, ou a gente falar alguma coisa sobre as leis. Sobre essa lei, ou sobre se alguém conhecer alguma outra também. E aí, o que vocês acham? Argumento 2. Abandonar e espancar. Porque é possível relacionar com o caso do Carrefour. Negligência da proteção da fauna brasileira como exemplo dos animais no Pantanal durante as queimadas.
o que acham? Rafa, eu acho que essa daí você pode acabar falando sobre uma questão mais ampla do que o tema da redação pede. Porque daí você vai ter que passar um tempo explicando a questão ambiental, a questão das queimadas e tal, e tudo isso é linha que você está falando sobre uma coisa que não é sobre o que eles querem que você fale, tá? Então, eu acho que nesse caso, óbvio, tem a ver tal, mas vai passar um pouquinho do lado do tema, tá? Vai tangenciar ali. Concordo. A Ellen falou aqui, eu acho legal deixar a lei para a conclusão. Não, beleza, a gente pode falar sobre a lei na conclusão, também acho que o Fê falou ali, é uma ótima ideia, mas a conclusão também, gente, ela tem que conversar com o que você falou nos parágrafos de desenvolvimento e na introdução, tá? Então, se você quer falar, óbvio, não necessariamente você precisa falar da lei antes para falar dela na conclusão, mas se você quiser fazer um texto bem costuradinho, um texto bem que se conversa entre os parágrafos, é bacana citar já a lei nos parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Acho que o que o Pedro falou aqui sobre essa questão de abandonar e tal, eu acho bem legal, porque dá para relacionar com o caso do Carrefour e dá para relacionar com a charge também, que é sobre abandono, sobre maltrato, sobre os cachorros não serem adotados. O que vocês acham, gente? Legal? Então, Por aí, então, Gabi, o primeiro seria mais o primeiro argumento, então, é mais na questão do tráfico de animais silvestres, e o segundo, abandono e maus tratos de animais domésticos. Eu acho que é isso. Boa. Eu acho que fica legal, porque daí você mostra bem que você sabe que não é só sobre pets, né, que a gente está falando. Então, vamos lá. Agora a gente já tem o rascunho da nossa introdução. A gente já sabe que a gente vai começar citando um filme, a gente já sabe que a gente vai falar sobre animais silvestres e sobre animais domésticos também. Eu acho que tá ficando bem legal, gente. Então, agora vamos focar no primeiro argumento. Vai ser sobre tráfico de animais silvestres, é uma das razões dos maus tratos. Beleza? É sobre isso que a gente vai falar. Então, agora a gente precisa de fatos que pautem esse nosso primeiro argumento. Tá bom? Lembrando... Ah, não. Depois eu falo isso. Vou guardar para depois. Vai, galera. Vamos lá. Coisas para pautar esse nosso primeiro argumento. Vamos lá. Ideias. A galera tava falando bastante sobre isso. Eu vou subir um pouquinho para ver. Ô, Gabi, só uma questão de termos práticos. Eu vou colocar os rascunhos aqui primeiro, aí depois a gente vai para a escrita, que eu estava fazendo um vídeo esquisito aqui. Beleza, pode... Fê, você que manda aí no doc, faz aí do jeito que você achar melhor. Aí a gente vai montando o esqueleto junto e depois escreve tudo isso. Beleza. Gostei também, acho que ficou bom. Vamos lá. Ô, Júlia, você falou do filme, mas o filme a gente vai falar na introdução, né? A gente vai usar ele para dar o pontapé inicial aí do nosso texto. Agora a gente está pensando no desenvolvimento. Como que a gente vai argumentar em cima dessa ideia sobre o tráfico de animais silvestres? Então a gente precisa de fatos, acontecimentos, opinião também. A opinião tem que entrar agora, tá, gente? Deixa eu ver o que vocês estavam falando antes aqui. Ó, a gente pode, só para dar uma guiada, então, a gente pode falar o porquê esses animais são traficados, então, para onde eles vão. A gente pode agora citar o caso do cara que foi picado pela cobra. Acho que esse é um caminho bom da gente seguir, porque daí vai mostrar que a pessoa que escreveu o texto está ligada nas coisas que estão acontecendo. Deixa eu ver. A Sâmara. Um argumento sobre o tráfico. Essa prática consiste em um crime ambiental previsto na lei, boa, e vem contribuindo para a extinção de muitas espécies. Acho que podemos citar a lei e relacionar que não é eficiente. A Bia aqui. Poderia falar sobre a vigilância, tipo os meios pelos quais acontecem o tráfico, mas são pouco supervisionados. O Pedro.
como está enraizado na cultura a captura de aves protegidas pelo IBAMA como papagaio. Boa, gostei do que vocês falaram. Acho que tá indo num caminho bem legal, gente. O Fê tá colocando ali. Depois que a gente fizer todo esse esqueleto, a gente vai passar a parte de articular todas essas ideias que a gente teve, tá bom? Queria só, assim, queria reforçar tanto o comentário da Sam quanto o comentário da Bia. Eu achei muito legal isso que vocês falaram. Acho que as duas coisas se conversam muito bem. Você falar que a prática consiste em crime ambiental e aí você falar que a falta de vigilância faz com que a lei não seja cumprida, porque quando você argumenta desse jeito, dessa forma conversada, fica muito mais fácil para você chegar lá no final da sua proposta, porque você está chegando e falando, a lei não está sendo cumprida, não tem vigilância. A sua proposta você vai falar o quê? A lei precisa ser cumprida com mais vigilância, e você pode falar de mais investimento para contratar mais fiscais e tudo mais. Mas acho que, Gabi, essa galera é boa demais. Caraca, mano, vai ficar muito bom esse texto. Tô feliz, gente. Tô bem feliz com as coisas que vocês estão falando. Então, bom, a gente já tem 3 pontos ali pro desenvolvimento 1. Vamos ver o que a gente vai falar sobre o desenvolvimento 2 agora. Porque a gente também tem que ter em mente ali que a gente tem um número reduzido de linhas, né? Então, a gente não pode também viajar tanto quanto a gente gostaria, às vezes, né? Desenvolvimento 2, gente. Qual que é o tema desse desenvolvimento? Abandono e maus tratos de animais domésticos. Então, vamos talvez, quem sabe, conversar, como acho que foi o Pedro que tinha falado, né? Conversar com a parte que fala ali do Carrefour e conversar também com o texto 4, que a gente tem a tirinha do cachorrinho abandonado. Tá? Vamos lá. Como que a gente vai apoiar esse nosso tema, essa nossa argumentação? O que não falta, infelizmente, são casos de maus tratos para a gente lembrar nesse momento, né? Bora, galera, vocês estão indo bem. Vamos lá, sem medo. O fato de, às vezes, fica mais bonito adotar um pet, mas não pensar nas consequências. Uma vez eu vi sobre um caso de um cara de serial killer que fazia cachorro comer os corpos. Que horrível. E achavam que seria uma boa citar. Então, Bia, se você souber quem é o serial killer, quem ele matou, em que ano isso aconteceu, dá para citar. Se você for falar um caso de um serial killer, não fica legal, tá? Porque daí você vai estar falando uma coisa que eles vão falar, tá, e daí? De onde você tirou essa informação? Tá? Fala, Fê. Não, queria só complementar que eu acho que isso também tá relacionado com o que o Pedro falou, assim. Que, tipo, beleza, eu entendo o que você está dizendo, realmente existe essa cultura, mas você não vai ter um embasamento forte nisso para argumentar sobre isso. Vamos olhar o que a gente fez no primeiro parágrafo. Olha como é que fica diferente. A gente vai lá e cita que a lei não está sendo cumprida, a gente já deu o exemplo do Rio, e fala que precisa ter mais vigilância para a lei ser cumprida. Então, você está embasando a vigilância com a lei que está escrita. Agora, se você escreve ali, fica mais bonito, tipo, você não tem um embasamento. Então, vamos sempre pensar no que a Gabi está falando, gente. Você tem um argumento, você precisa de um fato real que apareceu lá no Jornal Nacional, você precisa de uma citação, sei lá, pode até ser um personagem de uma novela, entendeu? Na novela, tal, o personagem maltrata o animal, mas trazer um embasamento de algo que as pessoas vão conhecer, algo real, e não só a sua própria vivência, porque o Enem quer ver que você tem repertório. Exatamente, essa é a palavra-chave, assim, repertório. O Enem quer checar o repertório de vocês, tá? Então, porque isso é exatamente o que o Fê falou. A gente sabe que tem essa cultura e tal, mas e aí? Aonde que você leu isso? Quem falou? Alguém importante falou? Tem que ser assim. Vamos lá, o Alex aqui. Por exemplo, a manipulação das raças, criando um padrão estético, sendo um obstáculo para a adoção e criando um mercado de animais domésticos. Fala, Fê. Só não tô lembrando. Eu esqueci de abaixar. Foi mal. Mas então, essa
da manipulação das raças, criando um padrão estético e tal, eu acho que talvez ela vai fugir um pouquinho, ela vai um pouco longe. Se é o mesmo raciocínio. Se a pessoa tiver um dado, se você, sei lá, alguém trabalha, tá fazendo Enem, a pessoa trabalha com isso, sei lá, ela trabalha numa ONG e ela tem um dado muito específico que ela sabe que ela vai conseguir articular, serve. Mas se a gente não souber, a gente não pode colocar, tá bom? A Júlia aqui, o caso do Sansão, que foi um pitbull amordaçado e violentado juntamente com os outros animais, que causa geral repercussão, né? Então, essa eu acho uma legal da gente colocar. Porque daí vai conversar com o parágrafo anterior, que fala sobre a lei, que vai conversar com a conclusão, então eu acho que essa aí a gente tem que colocar, galera. E aí a gente já cita a lei de 2019, que é a Lei Sansão. Boa, boa. Acho que a gente precisa de mais um, gente. Mais um, ou talvez também é legal exemplificar, né? Então, vamos de mais uma coisinha só. Mas tô achando que tá rolando muito bem, hein, galera? Tô gostando aí do andamento, tá ficando bem legal. Depois a parte difícil é agora. Depois é só colocar conectivo. Juntar as ideias. Aqui, gente, uma coisa que fica bem implícito no texto 4 é que fala assim: filma e posta na internet para ver se alguém me adota. Então, também tem esse diálogo com a questão da internet. Qual que é a influência da internet nisso tudo, né? Ou também essa questão de aparências, né? Tipo, de ficar postando as coisas na internet, mas na prática não pratica, de fato, o que a pessoa posta. Então, se vocês quiserem pensar em algo nesse sentido, pode também conversar. Deixa eu ver. A Samara. Estou pensando que, além de abandonar animais ser um crime, acho que poderíamos dissertar sobre os prejuízos do abandono que causa acidentes de trânsito, prejudicam o turismo e afetam a saúde pública. Fala aí, Fê. Tá com a mãozinha agora, tá mesmo, né? Sim. Então, eu gostei do que a Sam falou, só que vai ficar difícil, eu acho, da gente juntar as duas coisas, sabe? Sim, concordo. O que a Júlia falou é que eu ia levantar a mão para dizer sobre essas coisas de redes sociais. Ela falou, recentemente teve o caso da Larissa Manoela, que devolveu a cachorrinha que adotou a campanha da Luísa Mel. Eu acho que isso poderia ser uma coisa interessante para a gente colocar no texto. De tipo, falar dessas campanhas que existem dentro das redes sociais, falar que, sei lá, pode citar até a Luísa Mel, falar que ela tem iniciativas para coibir essas atitudes igual do Sansão, porque, mais uma vez, acho que é uma coisa que poderia conversar com a proposta, sabe? Sim. E você vai lá e cita, aconteceu tal caso, Larissa Manoela, Luísa Mel, aí na proposta você poderia colocar, bom, acho que poderia incentivar iniciativas como essa dos civis, igual da Luísa Mel. Eu gosto da gente ir por esse lado, até porque a gente fala de internet, mas tem mais mensagem no chat, falei, Gabi. Vamos lá, a Bia falou, só para complementar o caso que eu falei, era do Simba, que ocorreu no ano passado aqui no Brasil, foi resgatado no final de novembro pela Polícia Civil de Curitiba. Aí a Samara só respondeu, falou que tem que conversar um com o outro, e é exatamente isso. Esse argumento que você falou é bom, mas ele se encaixaria em um outro texto, entendeu? Porque aqui, com tudo que a gente construiu até agora, também acho que ia ficar difícil de fazer ele não ficar uma coisa meio perdida. O Pedro mandou, repercussões que a internet traz pode ser negativa para aquele que cometeu o crime, mas é positivo para a ONG que o recolheu e isso poderá trazer mais visibilidade para outros cães que foram abandonados. Sim, também acho que é uma ideia que dá para a gente usar para complementar a questão da Luísa Mel aqui, que a Júlia falou. É isso então, né? Vai por esse da Luísa Mel? E é bom que conversa com essa temática da internet, né? Então, e uma coisa, gente, quando a gente for colocar, a gente pode colocar, eu não sei se foi ano passado, se foi esse ano, mas ao invés de colocar recentemente, coloca em 2020, a atriz Larissa,
para você mostrar que você sabe do que você está falando. Então, sempre que você souber nome, profissão da pessoa, essas coisas, coloca, tá? Que eu acho que vai ficando cada vez mais, parece que você tem propriedade do que você está falando. Tem um número para denúncias também. Legal, você sabe qual que é esse número? 197. Então a gente pode também colocar. Isso aí acho que não vai ocupar muito espaço e acho legal a gente colocar. Ô, Fê, você tá com a mãozinha levantada. Agora eu não sei se você esqueceu de novo. Tá. Então, beleza. Agora, gente, acho que tá bom já, senão não vai ficar muito grande também. Vamos passar para a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, gente, ela tem 4 pilares essenciais que você precisa colocar, que é a ação, ou seja, o que vai ser feito, o agente, que é quem vai fazer essa ação, a gente precisa colocar como isso vai ser feito, que é o modo, e depois a gente precisa do efeito, que é o que esse agente fazendo essa ação de tal forma vai ajudar na problemática. Então, qual vai ser o efeito de tudo isso? Beleza? Então, é o que, quem, como, e no caso seria por quê, né, Fê? Para ficar... É isso. Beleza, então, vamos lá, gente. O que vocês acham que tem que ser feito para solucionar esse problema que a gente discutiu? Lembrem-se que agora a gente tem que pensar no que a gente falou no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, se tem um problema que é de maus tratos, mas que não está no nosso texto, não é a hora da gente solucionar ele agora. A gente tem que focar naquilo que a gente já está discutindo, tá? Porque é para concluir esse texto. Beleza? Mano, só queria reforçar isso que ele falou. Véi, se vocês fizerem isso, assim, vale 200 pontos, sabe? Essa competência. 200 pontos. Se você cumpre aqui, ó, escreveu o quê? Quem, como, por quê? Isso está conversando com o seu texto, você vai ganhar 260 pontos. Uhum. Isso, velho. Foquem assim, escrever uma proposta redondinha que converse com o texto de vocês. E Pedro, não, o agente não precisa ser necessariamente federal. Isso é inclusive uma coisa que muita gente só coloca o governo para fazer, sendo que pode ser uma iniciativa civil. Pode ser uma coisa feita por nós mesmos. Pode ser uma coisa do tipo estimular, dar visibilidade para a Luísa Mel, entendeu? Isso pode ser uma proposta de intervenção. Ou, sei lá, investir em publicidade, sei lá, em campanhas publicitárias que incentivem, não sei, gente. A gente tem que pensar numa forma de, teoricamente, solucionar esse problema que a gente discutiu. Tá? E aí a gente tem que, foi o que o Fê falou, tem que ser bem redondinha, você tem que explicar exatamente como isso seria feito, por quem, por quê, tudo. Tem que colocar tudo. E esse é uma das coisas mais importantes da redação e é uma das particularidades do Enem, né? Não encontra outro vestibular com esse tipo de proposta. Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, é isso. Mas a gente tem que escolher um. Só deixar uma coisa clara, porque antes no Enem, assim, lá em 2016, mudou exatamente no ano que eu fiz, em 2017. Você tinha que colocar uma proposta para tudo que você escreveu. Então, por exemplo, a gente colocou 2 argumentos aqui. Um de tráfico de animais, um outro de abandono de maus tratos. Então, em 2016, você ia ter que propor uma proposta para um, uma proposta para outro. Agora mudou. Você não precisa propor para os 2 problemas, entendeu? Se você escolhe um desses problemas e faz uma proposta redondinha, tá valendo. Então, tem ideias aí, vamos embora. Vamos lá, a Mayara falou aqui, ó, maior fiscalização da política rodoviária federal nas principais rodovias e com penas menos brandas, no caso do tráfico, daria certo? Acho que sim, acho que é legal, só que essa parte da pena menos branda, eu não sei se fica muito legal, porque a gente já vai falar na nossa argumentação que existe uma mudança na lei que já tornou as penas menos brandas, não é? A gente colocou ali que em 2019 foi sancionada a lei e que a pena já não é tão branda quanto era antes. Então, se a gente não fosse falar isso, porque a gente estava... Se fosse antes, por exemplo, de 2019, acho que caberia. Mas, no caso, eu não sei se cabe. Vamos lá. O Pedro.
feira de adoção não seria uma boa ideia, né? Porque nesse caso está deixando a entender que a pessoa que for nesse evento poderá abandonar o seu animal. Por quê? Eu não entendi. Por que estaria deixando entender que a pessoa poderia abandonar? A Bia, apoio do Ministério do Meio Ambiente e meios que ajudem as ONGs no resgate desses animais. Essa daqui eu achei bem legal. Pô, vai, vamos aí, chuva de ideias, até a gente chegar aí. Uma maior fiscalização da polícia ambiental, acho legal também. Mas aí a gente tem que pensar, quando vocês forem dar uma ideia do que tem que ser feito, vocês têm que pensar como vai acontecer essa fiscalização, ou como vai acontecer esse apoio do Ministério do Meio Ambiente. Vocês têm essa ideia sobre isso? Por exemplo, aqui, ó, campanha de adoção na internet. Por quem que vai ser feita essa campanha? Qual que vai ser o objetivo final dessa campanha, né? O que vai ser feito? Como vai funcionar essa campanha? Ela vai ser vídeo? Ela vai ser, entendeu? Tem que ser bem específico, tá? Bem específico. Vamos continuar aqui. A Bia, no caso da adoção, poderia fazer documentação e fiscalização presente para ver como está sendo tratados os animais. Achei legal também. Essa daqui conversa com a ideia do Pedro, no caso, né? Então, achei legal. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Foi maior fiscalização. Mas aí a gente tem que escolher, né? A gente tem que escolher, tipo, uma. Isso. Eu tô colocando aqui só ideias. Alguém tem mais alguma ideia? Bia, poderíamos retomar a lei que já foi citada, fazendo com que o governo fiscalize de forma mais efetiva. Boa. Perfeito, acho. A Sâmara, a mídia que já tem grande relevância online para levar as informações. A Maria Vitória, né, no caso. Que eu já sei que ela não gosta de ser chamada de Maria Vitória, porque parece que a gente está brigando com ela. Dá para usar as ONGs e as mídias, usando as mídias para dar mais visibilidade para as ONGs que resgatam os animais. Sim, também dá para usar isso daí. Bom, vamos escolher um então. Acho que tem muita acho coisa que tá legal. Bom, né? Então, quais que a gente tem aí, Fê? Ó, vamos lá. A gente tem maior fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, o que é parecido com o que eu acho que a Gil que mandou, de maior fiscalização da Polícia Ambiental. Sim. Apoio do Ministério do Meio Ambiente e meios que ajudem ONGs nos resgates desses animais. Cara, sinceramente, eu acho que essas três... Essa aqui é igual a essa. E aqui Sim. poderia meio que ser um detalhamento uma da outra, entendeu? Eu também acho. Eu acho que a gente chega aqui. E aí tem a outra lógica, né? Que é a da campanha da adoção na internet. E tem aqui, dá para usar as ONGs e as mídias para dar mais visibilidade. Opinião, eu acho que é mais fácil e assim, acho que a gente consegue dar um detalhamento melhor se a gente for por essa lógica da fiscalização da Polícia Ambiental, e a gente pode até citar o Ministério do Meio Ambiente e as próprias ONGs no nosso detalhamento, assim. É difícil, mas o Ministério do Meio Ambiente acho que ficou legal. Eu compartilho da opinião do Fê, porque, gente, a gente tem nomes específicos, então a gente tem Ministério do Meio Ambiente, Polícia Ambiental, a gente tem Rodovia Federal, então tudo isso já vai agregando, pensando, putz, esse candidato tem conhecimento de mundo, conhecimento de Brasil. Não que a ideia da adoção não seja boa, eu também achei ela muito boa, só que a gente não tem tanto embasamento quanto a gente tem na outra, a gente não tem tanta propriedade, tá? Pelo que a gente discutiu aqui, a gente não teve tanta propriedade para falar. Deixa eu ler aqui o chat só. A Sâmara, considerando uma lei, no caso a lei sanção, que já existe e criminaliza maus tratos, é papel do judiciário fiscalizar mais. Boa, nossa, achei inteligente isso que você falou. O Pedro, o problema do tráfico de animais silvestres pode ser tanto para solo nacional como internacional. Sim, verdade, mas a gente está falando, a proposta do Enem aqui é para a gente falar sobre o tráfico, no caso, se a gente está falando sobre o tráfico de animais, é sobre tráfico de animais no Brasil, tá? Então, acho que se a gente começar a querer dar solução para o mundo, a gente vai estar um pouco fugindo da proposta. Aí o Pedro, o Ministério do Meio Ambiente não foi dissolvido?
Sim, Ministério do Meio... Aí... Putz. Aí azedou. Mas calma aí que eu acho que a gente consegue chegar lá. Vamos lá, vamos pro... Mano, é difícil, né? A gente tá escrevendo um rascunho, daqui a pouco vai dar a hora. A galera tá... Que tá muito produtivo, mas vamos pensar, então, como que vai... A gente já sabe o que é a nossa proposta, né? Então, vamos lá, a gente já sabe quem vai fazer também. A gente colocou ali o Ministério do Meio Ambiente, então acho que a gente já tem, né? Agora, como, gente? Como que vai ser feito isso? Vamos colocar a polícia rodoviária? A gente consegue desviar desse problema. E aí, galera, como que vai ser feita essa intervenção? A gente tem até às 6 só, né? Mas tudo bem, gente, vamos lá. Como? Se quiserem mandando já o porquê também, a gente vai fazendo aqui. Como e porquê é o que falta. Galera, posso dar uma dica, assim, que eu usava, ó, não era o melhor texto do mundo, mas acabava que tirava uma nota boa aí na proposta. Tipo, não sabe como, viu que é uma coisa do governo, eu colocaria, tipo, com a secretaria, é que eu não sei qual que é o ministério, né? Sei lá, com um programa de investimento no IBAMA, contratando mais policiais rodoviários para fazer esse tipo de fiscalização, entendeu? Ou, por exemplo, o que o Pedro falou aqui, ó. Acho que isso que você falou, inclusive, por exemplo, na contratação de mais policiais para fazer essa fiscalização, conversa com o que ele falou, porque vai precisar de mais gente para fazer essas buscas rigorosas em cargas que vão cruzar a fronteira. Então, acho que conversa também. Mas alguém, gente, tem ideias de como a gente pode propor isso? Na verdade, eu acho que 2 tá bom, né? Programa de contratação e buscas mais... O que você acha, Fê? Pensando aqui, ó, programa de contratação de policiais federais para você ter mais gente. É interessante detalhar também, né? Eu vou escrever aqui para ter mais gente para fazer, Depois a para gente fiscalizar. Mas na hora de escrever, enfim, você escreve mais bonitinho e tudo mais. E qual que é o outro negócio que você tinha falado, Gabi? Que eu tinha falado? Você não falou, não? Vamos ver a galera. Buscas rigorosas de cargas que vão cruzar a fronteira. Aí a Samara falou, deve ter como ação uma maior fiscalização com a contratação de policiais. Foi essa a ideia? Aí era essa a ideia, né? Aí a Júlia falou, contratação e manutenção das leis. A Bia. Mas então não só o programa de contratação, mas o treinamento desses oficiais. Boa! Bia! Tem demais, Bia! Boa, boa. Bom. É uma palavra a mais que faz toda a diferença. Boa, boa, boa. Vamos falar, a gente vai falar da lei? Não, né? Porque a gente foi para o outro caminho, né? Verdade. Que a lei não. A gente está falando, né? Eu escrevi aqui, Gabi. Maior fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas principais rodovias. É que tá muito pequenininho para mim. Ó, vou dar um zoom. E com penas menos brandas. Boa, valeu. Para combater o tráfico de animais, para que haja um cumprimento efetivo da lei e sanção. É isso. Quem vai fazer? Polícia Rodoviária Federal, como programa de contratação e treinamento de novos policiais federais, para ter mais gente para fiscalizar, para monitorar as rodovias e proibir o tráfico. É por aí, né? É isso. Agora, é isso, né? Mais gente, oficiais, é isso. A Bia, o porquê? Os animais fazem parte da causa humana, logo a nossa responsabilidade de cuidar para a preservação deles, diminuindo o tráfico e os maus tratos. É isso, acho. É exatamente isso. Será que a gente consegue? 15 minutos? Redigir a redação?
Mano, se vocês conseguem fazer uma redação em 15 minutos, você chega no Enem, mano, dá pra tirar um cochilo no meio da prova. Vamos, Gabi, você dá uma passada aí pra gente dar uma olhada no texto e ver se ficou redondinho? Qual texto? O meu texto? No texto que a gente construiu, só pra, enfim, ver o que foi a introdução, o desenvolvimento e a proposta. Nesse texto que a gente construiu agora, pra eu ler. É isso? Só dar eu não sei se a gente vai conseguir. Não, foi mal, eu não estava sabendo que você estava falando daquele outro texto que eu fiz antes ou desse. Vamos lá, então. O que a gente vai ter, gente? Introdução. A gente vai começar... Fê, aumenta um pouquinho, que tá tipo... Boa, valeu. Vamos lá, gente. Então, o que a gente vai ter na nossa introdução? A gente vai começar fazendo uma alusão ao filme Rio, né? Então, a gente tem que citar de que ano que é o filme, o que acontece no filme, a gente tem que conseguir colocar isso em poucas linhas. Aí, argumento 1, a gente vai falar sobre o tráfico de animais silvestres, a gente vai estar conversando com o texto 2 da coletânea, que é aquele que tem explicando, né, quais são os tipos de maltrato, e a gente vai falar que o tráfico é uma das principais razões do maus tratos, né? O argumento 2, a gente vai falar sobre abandono, então a gente vai estar conversando com o texto 4, e também a gente vai falar sobre maus tratos de animais domésticos, que conversa com o texto 2, que é o caso que aconteceu no Carrefour. Aí, isso aí a gente vai colocar só na introdução. Então, essas duas partes, gente, a gente vai só dar uma citada, só mostrar, tipo, vamos falar sobre isso. Aí agora a gente vai começar. Desce um pouquinho aí, Fê. Desenvolvimento 1. O tráfico de animais silvestres é uma das razões dos maus tratos. Então, a gente vai falar sobre a lei, que a gente conversa com o texto 3 da coletânea, que fala sobre a lei. Então, a gente vai falar sobre a vigilância, os meios pelos quais acontecem os tráficos serem pouco supervisionados. Então, isso já vai conversar com a nossa proposta de intervenção também. E como está enraizado na cultura brasileira a captura de aves, e argumentar que a lei não está sendo cumprida e que falta vigilância. Então, aqui a gente vai focar o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento na questão de tráfico de animais e animais silvestres. Mas a gente não quer que pareça que a gente não entendeu que a proposta não é só sobre tráfico de animais. Então, quando a gente for fazer aí o desenvolvimento 2, a gente vai falar sobre os animais domésticos. Então, a gente vai citar a lei sanção, a gente vai citar um caso, a gente vai explicar o caso do Pitbull e a gente vai citar também essa atualização da lei que aconteceu em 2019. A gente vai falar também sobre o caso da Larissa Manoela, que conversa com a questão da internet, que está no texto 4 da coletânea, da Larissa Manoela e da Luísa Mel. Então, a gente vai estar falando sobre adoção e tudo mais. O que mais? Repercussão na internet, citar iniciativas civis. E a gente vai falar também sobre o número de denúncias. Acho que a gente consegue colocar isso em poucas palavras. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem a nossa proposta de intervenção, que a gente escolheu focar mais na questão do tráfico. Então, a gente vai falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, a gente vai falar que a lei não está efetivamente funcionando porque precisa de mais fiscalização. Então, a gente vai propor como pode acontecer essa fiscalização. Então, vai ser quem que vai fazer? Polícia Rodoviária Federal, a partir de um programa de contratação e treinamento de novos policiais federais. E vamos aqui para monitorar as rodovias e coibir o tráfico de cargas com animais. E porque ali o que a Bia falou, fazem parte da causa humana, então é nossa responsabilidade. Eu acho que ficou muito bom esse esqueleto, gente. Realmente acho que está bem redondinho. Só não sei se a gente vai conseguir. A Sanja chegou e lançou a primeira frase. Vambora. Boa. Gente, tem que ser nesse ritmo. Vamos lá. Rio retrata a história de uma ararinha azul chamada Blue, que ao nascer foi capturada na floresta do Rio de Janeiro por uma quadrilha que traficava aves e outros animais. Amei esse começo. Então aí, ponto, né? Diante disso, achei que ficou ótimo. Vamos lá, quem quiser ir complementando. Galera, a ideia da dinâmica é ser uma redação Frankenstein, assim. A gente não vai escrever o melhor texto do mundo, mas é mais para a gente ver a estrutura, né, do texto e como que faz na prática. É isso. Então, vamos todo mundo falando aí ideias de como a gente pode... Agora, a gente precisa
articular todas essas ideias que a gente teve, tá? Só um detalhe aqui, no que a Sam escreveu, eu não colocaria o ararinha azul aqui. Arara, né? É uma coisa que você pode... Um detalhe que você pode acabar perdendo da competência 1 de norma culta. Então, só cuidado com esses diminutivos, essas coisas que fica muito pessoal. Boa. Mas o resto tá show. Vambora. E aí, galera, como que a gente coloca aí? O que mais a gente pode colocar? Então, a gente já fez a nossa alusão, né? A gente falou de um filme, isso é bem... achei que ficou muito legal. Agora, sobe lá, Fê, pra gente poder ver o que... Qual que era a ideia. Agora a gente tem que falar, gente, agora a gente tem que fazer o link com o que a gente vai falar no desenvolvimento 2. Então, a gente tem que falar... a gente pode... Vou dar uma ideia aí, volta lá para eu ler. Rio retrata a história de uma arara azul chamada Blue, que ao nascer foi capturada na floresta do Rio de Janeiro por uma quadrilha que traficava aves e outros animais. Acho que ao invés de diante disso, a gente pode colocar assim, essa realidade, sei lá, não existe só nos filmes, ou isso acontece também. O que vocês acham? Gabi, pensei numa frase aqui, ó, para a gente colocar. A gente poderia colocar assim, a realidade retratada no filme mostra uma das principais causas dos maus tratos, o tráfico de animais silvestres. Algo parecido com o que o Pedro falou aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Coloca... Isso, boa. A realidade retratada no filme... Mostra, fica feio, né? Ou põe representado em vez de retratado, porque a gente colocou retrato lá no começo. Boa, Mi. A mim tá atento aí. A realidade representada no filme mostra uma das... Acho que você tem que tirar esse principais, Fê. Melhor, né? Porque eu não consigo embasar esses principais. A Júlia falou assim, não perderia ponto por começar direto com uma citação? Não, muito pelo contrário. Esse tipo de começo de texto ele é muito valorizado. Porque, na verdade, gente, o ideal é que vocês, assim, se você não souber o que fazer, começa daquela forma meio clichê e tal. Mas, se você conseguir fugir do clichê, eu acho que é melhor. Então, não precisa necessariamente começar assim, não, Júlia. Você pode começar de uma forma um pouco mais ousada, digamos assim. Uma coisa que meu professor de redação sempre falava, Ju, é assim, o corretor ele vai ter uma pilha de redação para ler, e muitos dos textos que ele lê vai ser esse texto padrão, que vai começar a revolução industrial, não sei o quê. Né? Atualmente no Brasil, esse é o... Uhum. Aí o meu professor sempre falava, é muito legal você ter uma introdução que vai chamar a atenção do seu leitor e uma conclusão que vai fechar. Aí a meiuca ali ele vai ler e tal, mas se ele vê, pô, começou de um jeito legal, de um jeito diferente, terminou com uma proposta fechadinha, o texto fica coeso, então tentem dar uma coisa diferente, igual a Sam sugeriu pra gente. Vamos lá. Já falamos aqui do primeiro, agora é hora de a gente falar da nossa segunda causa, né, que é o abandono, certo? É isso. Além disso, Deixa eu pensar aqui. Galera, salva nós aí, manda uma sugestão aí, redondinha, pra gente encaixar. Não, a gente pode colocar assim, ó. Entretanto, esse problema afeta não só, tipo, não afeta somente, sei lá, ou afeta também, acho que é melhor, afeta também
animais domésticos. Dá um sinônimo aí de maus tratos, Gabi. Ou pessoas. Deixa eu só ver o que o Pedro falou. Um sério problema que dificulta a existência desses animais seria o abandono e a mutilação desses seres. Eu acho que isso a gente tem que não colocar. Acho que é muita informação para colocar na introdução, tá, Pedro? Eu acho que quando a gente quer explicar mais, tem que ser no desenvolvimento. Aqui é só realmente para falar. Vamos falar sobre isso. Meu, é que sinônimo de maus tratos é difícil, né? Estou abrindo aqui o querido site de sinônimos. Sinônimos.com. Judiação. Eu acho que judiação é muito informal. Judiação é... A Bia falou... Ela colocou aqui, ó, malvadez, descuido, crueldade, judiação... Coloca... A Bia abriu o sinônimos.com.br. Com certeza. Crueldade? Crueldade é boa, não que seja uma boa significado, mas... Eu acho que crueldade também é. Coloca contra, crueldade contra. São 19 horas. Nossa, eu acho que é melhor negligência. O abandono e a negligência? Não? Você acha ruim? É que eu acho que negligência é tipo abandono, sabe? Porque crueldade é mais... Tá bom, então vamos deixar assim, vai. Vamos... O abandono e a crueldade contra pets. Mas aí agora, eu acho... Na verdade, Fê, eu acho que a gente tinha que terminar... Eu acho que essa parte que a gente tá colocando já vai começar a desenvolver o... O que você tá pensando em colocar aí? Véi, terminar essa frase pra gente já ir pro desenvolvimento. Deixa eu ver. Então, coloca assim, ó. Entretanto, esse problema afeta também os animais domésticos, que sofrem com o abandono e a crueldade. Ótimo. Aí agora, desenvolvimento. Mas a gente não tem tempo, né? Mas tudo bem. Acabou o tempo já. Isso não tem tempo. Ô, Gabi, eu tinha tido aquela ideia... E aí Eu sei, eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. O que você acha daquela ideia? Vamos fazer, vai, vamos fazer. Gente, fala aí, Fê. A ideia é sua, fala aí. Não, é que eu sou meio doido, né? Aí eu tinha falado com a Gabi de que se não desse tempo, a gente fala para vocês escreverem a redação e mandarem, que aí a gente iria dar uma corrigida. Só que a gente não sabia quantas pessoas iam fazer, né? Se fosse, sei lá, 30 pessoas, a gente ia eu acho assim, Fê. Eu acho que se a galera seguir esse esqueleto, se todo mundo seguir o mesmo esqueleto, fica bem mais fácil da gente corrigir, né? O que vocês acham, galera? De mandar aí pra gente, aí a gente retorna. Tem que ser amanhã, né? Pra vocês. Pra dar tempo. Bom, então é isso. É isso, galera. Só antes da gente fechar e chegar a Sul, para a gente fazer uma meditação e ficar tranquilo e liberar as energias para fazer a prova boa. Ô, Gabi, vamos falar rapidão só das competências do Enem? Bora. Vamos falar rapidão. Vou abrir aqui. Eu não te mandei o print que eu falei que ia mandar, né? Você tem... Escreve aí, tipo, no Google, a primeira coisa que aparece. Tá. Ou eu posso ler aqui também. Você consegue espelhar? Eu não consigo espelhar. Tipo, não consigo espelhar porque o meu computador... Mas vai espelhando e eu vou lendo pra já ir otimizando o tempo, tá bom? Que eu tô com... É a primeira imagem. É esse aqui do Mac? Não, pega imagens. É melhor. A primeira. Aí. Vamos lá, gente. A correção, ela é feita em 5 competências. Então, eles vão estar avaliando 5 tópicos no texto de vocês. E aí, quando vocês forem fazer o texto depois hoje, vocês já
façam o texto pensando nisso. Então, demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, por exemplo, aquele ararinha, talvez ia cair nessa competência, porque aquilo lá é informal, tá? Então, tomar cuidado com isso. Tentar, ou, por exemplo, judiação, também é uma palavra que eu acho que é um pouco informal para colocar no texto, então tomar cuidado com isso. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites e estruturas do texto dissertativo e argumentativo. Então, o que se encaixa nessa competência? É o conhecimento que você tem interdisciplinar. Então, eles não querem só ver se você sabe fazer uma redação. Eles querem ver se você conhece... no caso aqui, a gente demonstrou que a gente conhece sobre filme, a gente demonstrou que a gente conhece sobre as leis, a gente demonstrou... É esse tipo de conhecimento que eles querem que vocês demonstrem também, tá? Não é só a escrita que vale. Então, essa é a competência 2. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, o que é essa competência? É aquilo que a gente falou várias vezes hoje. Se você não tem uma informação concreta sobre aquilo que você está falando, não fale. Se você só coloca um acontecimento, uma lei, ou se só faz alguma citação, se você tiver como pautar aquilo que você está falando e aquilo tem que ser colocado a fim de embasar o que você argumentou. Então, sei lá, se você conhece uma frase de um pensador ou de qualquer pessoa aí, mas aquilo não se conecta, aquilo fica um pouco desconexo com a sua argumentação, você também vai perder ponto aí, tá? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí entra aquela parte de conectivos, então de você conseguir fazer um texto fluido, um texto fácil de ser lido. É aquela parte mais gramatical, linguística mesmo, que a gente conseguiu fazer só na introdução aqui, mas a competência 4, ela vai avaliar vocês na hora de juntar esse esqueleto, né, na hora de realmente fazer um texto. E a 5 é a competência da proposta de intervenção, então elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. A gente já discutiu bastante sobre a proposta de intervenção, acho que respeitar os direitos humanos é base, né, para toda a redação. Então, é isso, assim, isso é o que vai estar sendo esperado de vocês. Então, façam o texto com essa tabela em mente, porque é a partir daí que vocês vão receber a nota de vocês. Quer comentar alguma coisa, Fê? Não, só rapidinho, acho que você falou tudo, Gabi. Acho que prestem atenção aqui que uma competência só é a proposta de intervenção, então 200 pontos na proposta de intervenção, então vale muito a pena caprichar nela, porque vocês se garantem. Aquela coisa que a gente sempre fala, né, todo professor fala, mas mais 200 pontos aqui de norma culta. Então revisem o texto, vê ali aquela vírgulazinha que você esqueceu de colocar, aquele acento que você esqueceu de colocar, porque é assim... pelo que eu me lembro, é tipo, se você erra até 2 negócios, você ganha 200, que é o máximo. Se você erra de 2 a 5, você ganha, sei lá, 160. Aí, a partir do momento que você vai errando mais, eles vão cortando 120, 80 e assim por diante. Então, essas 2 competências aqui são as competências, acho que mais fáceis de vocês controlarem quanto que vocês vão tirar. Sim. E aí, os outros é mais, enfim, a sua argumentação, o seu repertório e a sua coesão textual. Eu acho que vocês também estão preparadíssimos para eu acho que a questão é vocês perceberem que, tipo, 2 competências que são fáceis, teoricamente, né, que são mais básicas, que é norma culta e proposta de intervenção, elas já garantem uma pontuação alta. Então, assim, prestar atenção nos detalhes, tá, galera? Mas é isso, a gente está estourando o tempo aí, então acho que a galera dá uma descansada. A Samara falou uma coisa que eu gostei, hein? Vamos corrigir as redações que forem enviadas até meia-noite, para a gente não ter que ficar corrigindo redação loucamente até amanhã. Então, fala. Boa. Só vou colocar aqui, então, o e-mail para vocês enviarem a redação. É o próprio e-mail do Nubo mesmo. Estou colocando aqui, ó. Então, galera, nem vai dar tanto trabalho para vocês. Depois que terminar a oficina de meditação, pega lá o esqueleto. Fê, manda print desse documento para eles, ou compartilha, não sei. Aí vocês pegam o esqueleto, parte daquela introdução que a gente fez juntos, e vamos ver como é que vocês desenvolvem isso, beleza?
É isso, galera. Acho que vocês mandaram muito bem hoje, viu? Tanto na aula de interpretação quanto agora na oficina. Adorei. Show de bola, hein?